Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta de João, da ICEL, que vai compreender o capítulo 4, dos versículos de 7 a 21. Esse estudo é baseado nos escritos de Hernandes Dias Lopes e de Witness Lee. Segundo o apóstolo João, na sua primeira carta, há crentes verdadeiros e crentes falsos ou mentirosos. Ele nos mostra três provas desta diferenciação. Seria característico dos falsos crentes, no aspecto moral, não guardar os mandamentos. Em 1 João 2, 4, nós vemos que ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Também tem um aspecto doutrinário, onde negam que Jesus é o Cristo. Em 1 João 2, 22 e 23, nos diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E ainda o aspecto social, que é o de não amar o irmão. 1 João 4, 20, nos diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, podemos ainda distinguir três tipos de amor. O amor relacionado à sexualidade, que é eros, o amor fraternal, que é filéu, em grego, e o amor de Deus, que é zoé. Em 1 João 3, de 10 a 24, é tratado do amor fraternal, que é ressaltado ainda mais no capítulo 4, de 7 a 21, que nós vamos ler agora. Diz assim, no versículo 7, 1 João 4, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ele é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, João, ele é bastante abrangente nesta questão do amor de Deus. Um verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo amor. O cristão é conhecido pelo que crê ou pela fé e também pelo amor. A fé e o amor são pilares da vida cristã. 1 João 3, 23, João resumiu o mandamento de Deus. Poderia se resumir um único mandamento de Deus. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Deus é amor, amor zoé. Ele amou-nos em Cristo, continua a amar-nos e por intermédio de nós devemos amar-nos uns aos outros.
Deus é amor e o amor pelos irmãos é uma prova da comunhão com Deus, que é uma questão de luz ou trevas. Se você está na luz, você ama e está em comunhão com Deus. Se você está nas trevas, você não tem comunhão com Deus. E uma prova também da filiação, questão de vida ou morte. Se você é um filho de Deus, você está na vida, participando da vida de Deus. O amor faz parte da própria natureza de Deus. Compartilhamos dessa natureza de Deus quando estamos em união com Deus por meio da fé em Cristo. O amor é o teste da realidade da vida espiritual. Se você não ama, não pode ser chamado de cristão. Amar é uma ordem. Em 1 João 4,7, na primeira parte do versículo, ele nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros. O amor fraternal é a prova cabal do verdadeiro cristão. Você pode dizer, mas eu não consigo amar com o amor de Deus, com o amor zoé. Mas você pode amar com o amor fraternal e deve amar. O amor procede de Deus. Versículos de 7, parte B, até 8. 1 João 4. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é a fonte, Deus é a origem do amor, e todo amor deriva de Deus. Deus é a essência do amor. Deus não fecha os olhos para o pecado, Ele não passa a mão em cima do pecador, mas pelo seu amor expõe o pecado, porque Deus é luz, e consome este pecado, porque Deus é fogo consumidor, mas não destrói o pecador, pelo contrário, o salva. Quando o amor de Deus aparece a nós, ele se torna graça. E quando a luz de Deus brilha sobre nós, ela se torna verdade. Então o amor nos vem através da graça e a luz de Deus brilha sobre nós por intermédio da verdade. Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito. Na sua natureza, Deus é espírito, amor e luz. Espírito denota a natureza da pessoa de Deus. Amor denota a essência de Deus. E luz, a natureza da expressão de Deus, que é espírito. Deus é espírito e é vida, e dentro dessa vida está o amor e a luz. Somos nascidos de Deus, cujo nascimento é a base da vida cristã. E Deus é amor, então não podemos afirmar que conhecemos a Deus se não amamos. Precisamos amarmos uns aos outros. Nós não podemos conhecer Deus sem experimentá-lo e sem desfrutá-lo. O amor de Deus é manifestado por nós, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus, ao enviar o seu Filho unigênito, ele revelou, ele manifestou esse amor por nós. O sacrifício de Deus por amor é a fonte, a origem de todo o nosso amor. O nosso amor é apenas reflexo do amor de Deus por nós. O amor de Deus não é de palavras, mas é um amor de ação. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas sim o amor de Deus que produziu a cruz. Cristo veio ao mundo para morrer por nós, para morrer em nosso lugar, ou como propiciação pelos nossos pecados, e também para vivermos por meio dele. Cristo não é somente o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, ele é também o Filho de Deus que nos dá a vida eterna. Ele morreu por nossos pecados para termos vida eterna nele e vivemos por intermédio dele. Nisso o amor de Deus foi manifestado. A manifestação do amor, do nosso amor aos outros. Ele diz no versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então o amor de Deus ele é um exemplo, é uma inspiração para nós. Devemos ser canais desse amor. Nós amamos os outros com Deus como amor. Nós não devemos e não podemos amar aos outros apenas com o nosso amor próprio, mas sim com o amor de Deus. O aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus, que é amor, ainda ama hoje
e o seu amor é visto em nosso amor. O Deus invisível torna-se visível em nós pela prática do amor. Deus permanece em nós quando amamos. Quando amamos uns aos outros, com Deus como amor, Deus, que é amor, ele é manifestado, permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Em nós, o amor perfeito e completo de Deus precisa ser aperfeiçoado e completado na sua manifestação. Deus é amor e onde o verdadeiro amor é expresso, aí está a manifestação de Deus. Um verdadeiro cristão é conhecido tanto pela doutrina como pela vida. Um verdadeiro cristão, ele passa pelo aspecto doutrinário, que confessa que Jesus é Cristo e veio em carne. Ele passa pelo aspecto social, que ama, e também pela junção dessas duas questões. Confessa Jesus como Filho de Deus e que ama a seu irmão. A nossa união com Deus, versículos 13 a 16. A permanência em Deus é uma realidade objetiva. Não é uma emoção, não é um sentimento, mas uma convicção e até uma confissão. Os verdadeiros cristãos que permanecem em Deus e Deus neles são aqueles que receberam o Espírito de Deus, que testemunham que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, confessam que Jesus é o Filho de Deus e têm plena consciência do amor de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ele se torna um com Deus na vida e na natureza divinas. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nós, pode iluminar as nossas mentes para crermos em Jesus, aquecer os nossos corações para amarmos a Deus e uns aos outros. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. A permanência em Deus é a raiz, o amor é o fruto. Amamos porque refletimos o amor de Deus, tal qual a lua reflete a luz do sol. A fonte do amor está em Deus. O nosso amor a Deus e aos irmãos, versículos 17 a 21. Porque estamos em Deus e Ele em nós, podemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Porque estamos em Deus e Ele em nós, podemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Aqui vamos citar alguns destaques. Primeiro, o nosso amor é a certeza da nossa confiança no dia do juízo, da volta do Senhor. Está nos versículos 17 e 18. O amor de Deus em si é perfeito e completo, mas ele ainda precisa ser aperfeiçoado em nós. Somente experimentando o amor de Deus, ele será aperfeiçoado em nós. O amor de Deus é completo, mas não ainda em nós. Ele precisa ser aperfeiçoado na nossa pessoa. O verdadeiro amor nos dá confiança, não é inseguro. Ele lança fora o medo. Fé e dúvida, amor e medo não podem caminhar juntos. Se você tem fé, não tem como ter dúvida. Se você tem amor, não tem como ter medo. Devemos temer a Deus no sentido de reverência e respeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entretanto, nossa relação com Deus deve se dar através do amor e não do medo. O cristão não precisa temer o julgamento futuro. Precisamos de confiança para enfrentarmos o tribunal de Cristo por ocasião da sua volta. Esse julgamento será para recompensa ou punição, mas já estamos salvos quando estivermos lá. Cristo já foi julgado por Deus na cruz, nossos pecados já foram julgados na cruz. Não é preciso também temer o passado ou o presente, não é preciso temer a vida ou a morte. Deus disciplina, mas não castiga os seus filhos. Se amamos os irmãos com Deus como nosso amor, teremos confiança na volta do Senhor. Estaremos fazendo a vontade de Deus. O nosso amor a Deus e ao próximo é uma resposta do amor de Deus por nós. Outro item. Nós amamos, no versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor depende do amor de Deus e é o resultado desse amor. Deus é a fonte do amor. Deus é amor. Quando amamos, refletimos o amor de Deus. Somos o canal do amor de Deus. Então, nós somos canais do amor de Deus.
Terceiro aspecto, o nosso amor a Deus precisa ser provado pelo amor ao irmão. Versículos 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível amar ao Deus invisível sem amar o irmão visível. Há dois planos para o amor, o vertical e o horizontal com os irmãos. Devemos praticar esses dois planos. Somente a santidade, a fé e o amor podem provar nossa alegação de que conhecemos e temos e amamos a Deus. Somente então a santidade, a fé e o amor podem provar que conhecemos a Deus, que temos a Deus e que amamos a Deus. Em um outro aspecto, o amor a Deus e aos irmãos não pode ser desconectado. Eles têm que estar juntos. No versículo 21 nós temos, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o mandamento do amor provém do próprio Deus. O amor a Deus e ao irmão é um único mandamento. É impossível deixar de amar o irmão e continuar amando a Deus. Nosso amor a Deus deve ser provado pelo nosso amor aos irmãos. Deus é amor, e se permanecemos nele, amaremos os irmãos com ele como nosso amor. Isso é uma verdade e uma consequência. Se permanecemos em Deus, se amamos a Deus, nós amaremos também os nossos irmãos. Amar a Deus pode até parecer fácil, mas a verdadeira prova do amor a Deus é amarmos o nosso irmão. Então estaremos verdadeiramente expressando a Deus. Amar a Deus e ao nosso irmão. Esse é o mandamento que Deus nos traz essa noite. Eu queria pedir para quem não se inscreveu que se inscreva no nosso canal. Também pedir para se inscreverem no canal da ICEL, Igreja Cristã em Londrina, onde há muitos vídeos que podem ser de bastante utilidade para vocês. Nós desejamos a todos um excelente início de semana e que o Senhor abençoe ricamente a todos nós.